de que eles precisam incentivar esses indivíduos que têm posses, que eles precisam cultivar a generosidade do dar por meio da compreensão da graça de Deus, do favor de Deus, do amor de Deus, de entender que a vida humana e a recuperação da dignidade humana é mais importante do que a preservação do dinheiro e a preservação dos bens. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? Quem é Lucas? Quem é esse evangelista? Quando a gente vai trabalhar evangelhos, a gente trabalha dois contextos. O contexto de Jesus, é lógico, ele está descrevendo a história de Jesus, o que ele fala lá para Jesus, mas tem um segundo contexto interessante, que é o contexto do autor, que às vezes é 30 anos depois que ele formulou, pode ser mais ou menos, ali ele está formulando o texto, e o contexto a gente vai perceber, por exemplo, quando vai para João é muito mais claro isso, mas os sinóticos também têm isso. Então minha pergunta é, quem é Lucas e quais são a visão peculiar de Lucas ele dá ao descrever as histórias de Jesus? Olha, Marcos, eu acho que essa questão ela vai ser fundamental para a gente conversar sobre parábolas. Porque é o seguinte, a gente geralmente pergunta quem é a pessoa que escreveu um texto, porque a gente pensa que essa pessoa que escreveu o texto seria, de fato, um guardião de uma tradição, alguém que guardou uma série de conteúdos e que tem uma certa credibilidade, isso não está errado. Dificilmente alguém escreveria um texto da importância que são os evangelhos, se essa pessoa que escreve esse texto, ou se esse grupo que escreve esse texto, quando é o caso de textos escritos por comunidades redatoras, obviamente essas pessoas têm que ter uma certa credibilidade, mas mais importante do que saber quem é que escreveu é saber quais são as exigências de um público leitor. Ou seja, o público leitor define muito o tipo de texto, porque o texto vai ser recebido por uma comunidade leitora ou por uma comunidade ouvinte, porque às vezes esses textos não são lidos. Ninguém tem grana para comprar papiro. Você escreve um texto enorme como o Lucas, não tem grana para cada um ter o seu papirinho debaixo do braço, e mesmo que tivessem grana, eles não têm uma capacidade de leitura suficiente no mundo de baixo nível de letramento para simplesmente saírem lendo para si mesmos os textos. Os caras não têm condição de ter recursos para as necessidades básicas, mesmo que sejam comunidades em cidades, em ambientes mais urbanos. Então, geralmente, esses textos são textos coletivos, eles não são escritos para pessoas específicas, eles são escritos para comunidades que vão ouvir o texto que vai ser lido por alguém. E são patrocinados pela comunidade, aí fica mais barato, né? Não tem como. O salário, dependendo da época, por volta de 55, 65, para a gente falar, numa época que você tem uma referência de preço de papiro, custa mais de 2 meses de salário, dependendo do tipo de material, porque você tem qualidade diferente de papiro e tem preços diferentes. Para ser um papiro que seja utilizado e manuseado por uma comunidade, tem que ser um papiro com uma qualidade um pouco melhor, com um tamanho significativo. Então, às vezes a obra se divide em 2 tomos, como Lucas Atos. Então, são papiros bem grandes, com, na verdade, 2, como a gente chama em grego, biblos, né? Ou biblion. Você tem que ter 2 rolos, e esses 2 rolos, 2 biblos, em plural, biblioi ou bibloi, esses 2 rolos, eles têm que ser financiados, ou então alguém vai gastar os seus recursos parcos. Então, escrever uma carta como Paulo escrevia era um ato de amor, porque você só escreve se for o último recurso mesmo para salvar uma comunidade. Escrever um evangelho como Lucas, escrever um texto como Atos, pressupõe uma comunidade que é uma comunidade ouvinte, e essa comunidade ouvinte, no caso de Lucas, é uma comunidade que conhece a maneira de construir historiografia no mundo clássico, no mundo antigo. Você vai falar assim, mas como é que você está dizendo que eles conhecem historiografia? Porque você tem vários recursos no texto de Atos que apontam para a retórica e para a historiografia do seu tempo. Aí você vai perguntar quais? Eu vou dizer, por exemplo, síncrese. É quando você constrói um personagem e constrói um outro personagem segundo o mesmo padrão. Então, é o Jesus
dizendo que perdoa os seus executores e que coloca o espírito na mão de Deus, isso se repete com Estevão. Isso não é acidental. Quando você tem personagens diferentes, que você tem o mesmo padrão narrativo de um personagem repetido em outro personagem. Isso não é invenção dos evangelistas, nem é invenção de Lucas, que é quem usa isso. Isso é um critério para dizer de personagens que são personagens exemplares. A gente chama em latim de personagens que seriam exempla. Não é aquele indivíduo que serve de estereótipo, de padrão para a conduta da comunidade. Então, a forma de construir personagens utiliza essa base retórica, que é uma base em que você coloca a mesma caracterização, em termos gerais, de um personagem para outro personagem. Você tem com Jesus e Estevão, com Jesus e Paulo, e assim por diante. Você vê isso muito claramente em Gênesis, quando você tem a queda, aquela estrutura, ela é repetida em Caim, depois Isso. Ali antes de Noé, com os filhos de Elohim, você vai ver aquela estrutura muito repetida. Quando a gente fala também sobre Elias e João Batista, é isso daí, mais ou menos, nessa estrutura que um encaixa no outro. Mas tem uma diferença em Lucas. Qual é a diferença em Lucas que mostra que é um quadro greco-romano? A diferença é que essa síncrese tem uma base moral, e essa base moral parece ser advinda ou dialoga com o estoicismo. O que é o estoicismo? Nos ambientes urbanos do mundo romano do século I, o estoicismo era um movimento filosófico com uma moral muito estrita e com critérios ou padrões de comportamento e de conduta que se tornaram populares. Obviamente, as pessoas não têm grana para pagar um filósofo estoico para fazer a sua formação, mas circula listas, catálogos de vícios e virtudes estoicos circulam nos ambientes urbanos. Paulo se apropria desses catálogos de vícios e virtudes quando ele vai colocar uma lista de fruto do espírito, aí coloca uma lista de características. Esse tipo de lista você não encontra apenas na literatura religiosa. No caso de Lucas, ele pega essas virtudes e transforma em narrativa. E essa transformação em narrativa dessas virtudes e desses vícios se torna paradigma para personagens, e personagens, por exemplo, positivos, que devem ser seguidos. Isso você vai encontrar, por exemplo, nas vidas paralelas de Plutarco, muito comumente, nas biografias, nas bio de Plutarco, essa constituição de personagens com essas mesmas características. Então você pega lá Alexandre o Grande e você compara com Péricles e você vai ter lá uma construção análoga com algumas qualidades que se repetem, alguns vícios que se repetem também. Então esse modelo em que você constrói vícios e virtudes para personagens específicos, isso se repete a partir de um padrão narrativo. Isso é típico da literatura do mundo grego e isso se repete em Lucas. Então Lucas conhece esse modelo de literatura, sabe que seu público é um público que conhece esse tipo de narrativa e ele utiliza esse cânone narrativo para fazer a sua narrativa. Então você imagina um texto, na verdade, um conjunto de tradições que evocam Machal, que é um modelo de narrativa hebraico, que tem já no Antigo Testamento, que é a parábola, ou então você tem aqueles modelos com cânticos, que são cânticos com textura semítica, utilizando o texto da tradução grega, que é a Septuaginta. Ou seja, você tem alguns padrões que fazem parte da tradição de quem era Jesus, que era contada de pessoa a pessoa. Só que Lucas vai se dirigir para um público que, além de conhecer essa narrativa, também conhece como se constrói a história. É um público que conhece Heródoto, é um público que conhece Tucídides, é um público que conhece Políbio, é um público que está feito essa narrativa historiográfica e que sabe que, para contar uma história, você tem alguns elementos, alguns marcadores temporais e espaciais, algumas referências históricas que são necessárias para enquadrar aquilo num determinado episódio da história universal. Então, Lucas, diferente de Marcos, diferente de Mateus, diferente de João, ele parece que atende à demanda do público e coloca essas referências. Eu vou dar um exemplo. Lucas podia falar do nascimento de Jesus, mas ele não fala apenas do nascimento de Jesus, ele enquadra o nascimento de Jesus com o que está acontecendo na história universal. Então ele coloca lá quem é César, depois ele fala que César toma uma decisão, essa decisão é de recensear as pessoas, ou seja, ele coloca que Quirino é o governador da Síria, ele vai indicar quais são os governantes daquele período, e depois ele vai enquadrar a narrativa do nascimento de Jesus dentro desse escopo histórico. Isso você não vai encontrar em Mateus, isso você não vai encontrar em Marcos, isso você não vai encontrar em João. Você encontra em Lucas por quê? Porque parece que o público de Lucas, ele tem uma demanda de que a narrativa histórica, a história de Jesus seja contada atendendo esses cânones, atendendo esses padrões. Então não dá para interpretar as parábolas de Lucas como você interpreta as parábolas de Mateus ou as parábolas de Marcos. É preciso perceber as pequenas modificações que Lucas coloca no enquadramento narrativo. E você tem dois gêneros literários do tempo de Lucas que não são de Bíblia e que ele dialoga. Um é a historiografia e o segundo é a retórica. A historiografia dá o padrão de você colocar referências
espaciais e temporais. Eu vou falar daqui a pouco como você vê isso no texto. E a ideia da retórica é como ele organiza o texto com padrões que são padrões da retórica popular da época. Ou seja, o que se utilizava para discursar numa cidade do mundo helenístico, do mundo greco-romano-mediterrâneo, ele utiliza esses mesmos padrões narrativos retóricos para construir as suas histórias. Então ele reenquadra uma parábola de Jesus dentro de um esquema retórico. E assim essa parábola pode ser decorada e pode ser narrada de forma a ser compreendida por esse público. Seria como se eu ouvisse uma história de um árabe. Para contar essa história lá em Pindamonhangaba, eu preciso contar do jeito que contam as histórias o contador de causos de Pindamonhangaba. Então eu tenho que fazer uma série de adaptações para que essa história seja mantida o seu sentido geral, que é árabe, mas que seja compreendido como aquele indivíduo que canta lá a moda sertaneja ou que conta o caos lá em Pindamonhangaba. Lucas faz esse exercício. Esse exercício torna ele um evangelista diferente dos outros. Na verdade, eu acho que você vai concordar comigo, todos fazem isso. Os evangelistas, eles têm a liberdade no Espírito Santo de não só contar, mas adaptar de forma clara. Isso é muito comum entre os estudiosos da Bíblia entender que essa adaptação ela é legítima para, como se fosse exatamente esse exemplo que o Brian usou, uma acomodação de linguagem mantendo o sentido para que aquela comunidade hermenêutica entenda quando estiver sendo lido em voz alta. Um esqueminha para ajudar a entender Lucas Atos, que é um esqueminha que eu chamo de esqueminha cronotópico, para usar Bakhtin. Cronos de tempo e topos de espaço. Você tem 3 temporalidades e 2 movimentos espaciais em Lucas Atos. Quais são as 3 temporalidades? No começo de Lucas você tem a esperança de Israel, ou seja, antes da vida de Jesus, que tem esperança de que vem o Salvador, que vai resgatar Israel, e aí essa esperança é atendida quando Jesus aparece. Aí você tem lá o cântico de Simeão, os cânticos que são cânticos de judeus, que vão dizer, agora já pode despedir em paz o teu servo ou tua serva, porque meus olhos viram a salvação. Então tem uma temporalidade primeira, que é antes da própria ação redentora de Jesus da cruz, que é a esperança de Israel. Tem o tempo de Jesus, que é o tempo da salvação, que vai ter como centro o centro do Evangelho de Lucas, que é Lucas 9:51, que Jesus vai mostrar no semblante o firme propósito de ir para Jerusalém. Ali tem uma divisão do Evangelho, de antes de 9:51, que é Jesus indo para desenvolver o seu ministério, a partir de 9:51, até o fim do Evangelho, é ele indo de forma cada vez mais decidida para Jerusalém. Então ele é alguém que está a caminho de Jerusalém. E aí você tem uma terceira temporalidade, que é depois da ascensão de Jesus, que é o tempo da igreja, que vai anunciar essa salvação, que é para todas as nações. Então você tem 3 tempos, o tempo de Israel, o tempo de Jesus e o tempo da igreja. Essas 3 temporalidades envolvem Lucas Atos. Você vai ter a primeira temporalidade no começo do Evangelho de Lucas, a segunda temporalidade do Evangelho de Lucas a partir do capítulo 4 em diante, do episódio da sinagoga de Nazaré, e o terceiro episódio, que é de Atos, até o final de Atos dos Apóstolos. Essas são as temporalidades, antes de Jesus, com Jesus e depois de Jesus. Israel, Jesus e igreja. Aí você tem 2 movimentos espaciais. No primeiro, no Evangelho de Lucas, até o final desse Evangelho, inclusive no começo de Atos, é o movimento do mundo para Jerusalém. Então Jesus tem a firme disposição de ir para Jerusalém, os discípulos não podem se afastar de Jerusalém. Em Atos 2, afluem para Jerusalém judeus de todas as regiões da diáspora, do mundo conhecido. Então é um movimento do mundo para Jerusalém. Esse é o primeiro movimento espacial. Do cronotopo, o topos, o espaço, é na primeira parte do mundo para Jerusalém, e depois que acontece o espírito que agiu com Jesus para que Jesus fosse se sacrificar em Jerusalém, esse espírito levará a igreja de Jerusalém para o mundo. Então o movimento segundo é o movimento de Jerusalém para o mundo. E nesse movimento de Jerusalém para o mundo é fundamental que eles compreendam que a missão junto aos gentios, junto aos não-judeus, é chave, é fundamental. Tanto é fundamental que, olha só, Filipe descobre que deve pregar para gentios e ele desaparece. Lembra que ele está no deserto e desaparece? Ele encontra com o eunuco e desaparece. Pedro, quando compreende com muita dificuldade que deve pregar para gentios, ele até o sermão que ele faz para Cornélio é um sermão xenófobo. Ele vai falar que dos israelitas vem Jesus, que a salvação vem dos judeus, e aí nem o Espírito Santo aguenta o sermão dele, interrompe ele, vem o Espírito sobre os gentios e ele fala, o Espírito também vem sobre os gentios. E aí depois vem a cena do lençol e Pedro desaparece. Paulo sempre vai para a sinagoga no texto de Atos. E aí quando ele entende, depois de estar preso em Roma, que os judeus são incorrigíveis, ele diz o texto que ele vai com intrepidez para junto dos gentios, para anunciar com toda intrepidez, e aí ele desaparece. Ou seja, todo mundo que entende que tem que pregar para os gentios desaparece. Por quê? Porque é isso que é a plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito é entender que as barreiras étnicas foram todas quebradas e que agora a salvação é para toda a carne. Não tem mais marcador étnico que determina quem será salvo e quem não será. Quem entende isso, entende essa mensagem, ele desaparece da história
história por quê? Inclusive, a história não termina com a morte de Paulo, a história termina com Paulo entendendo isso, e aí o texto termina abruptamente. Então, é uma forma de Lucas colocar esse esquema de qual é a mensagem que ele tem para a igreja do seu tempo. A mensagem é: parem de achar que a salvação, ou parem de dizer que a salvação é para judeu e que os gentios vêm se tornarem judeus, porque isso não é verdade. E aí ele coloca personagens diferentes, Filipe, Pedro, depois Barnabé e depois o próprio Paulo, para entenderem que quando eles vão para os gentios, eles vão para pregar com intrepidez para gentios, eles aparecem da história porque a história chegou na sua culminância, e aí a igreja também entenderá que chegou na culminância de sua missão se ela pregar com intrepidez para gentios. Isso é importante. Mas é interessante que também o Atos acaba no topos aí que você está falando, em Roma, que é a capital gentílica ali, a capital do mundo, né? Chegou lá, parece assim, não queremos mais saber. É uma discussão que eu tive com o Bernard Shaw, professor, se Lucas sabia já da morte de Paulo ou não, e ele concorda que Lucas sabia e não quis. Claro, assim, sabia. Não é uma biografia ali de Paulo ou de qualquer um, por isso que Lucas larga a hora que ele quer. Ele tá falando ali, vamos falar um pouquinho de João, mas daí sai, aí vamos falar um pouco de Pedro, aí começa João, aí começa Paulo. Mas nem Paulo é o objetivo dele. O objetivo dele é estar seguindo o Espírito Santo, entrando entre os gentios. Se fosse, era a biografia do Espírito Santo. Isso. É muito bom o que você está falando. O foco dele não é apresentar ou satisfazer a curiosidade do destino dos apóstolos, mas é mostrar essa missão, que é a missão dessa temporalidade da igreja, que chega na culminância quando aqueles que são portadores da mensagem descobrem que não deve ter barreiras étnicas para anunciar o evangelho. Isso é importante porque quando você vê o Lucas na primeira parte do evangelho, ele conhece muito o judaísmo, ele conhece muito a Septuaginta. Então, portanto, até a ideia de que Lucas seria versado, que ele usa muito os septuagismos, né? Então, parece que é um judeu escrevendo. Ele se mostra, portanto, capaz de dizer e narrar coisas utilizando como paradigma a Septuaginta. Ele usa a Septuaginta e as narrativas do Antigo Testamento como referência para o começo do Evangelho, mostrando que ele conhece o judaísmo, mas ele mostra que não é o judaísmo a resposta para a salvação que vem em Jesus. A resposta não é o judaísmo, a resposta é a salvação que vem sobre toda a carne, sem nenhum tipo de distinção étnica. E a maneira dele mostrar isso é mostrando que problemas advindos do judaísmo, por exemplo, Jerusalém e Samaria são terras opostas, eles estão em conflito. Aí em Atos coloca, e a igreja tinha paz em Jerusalém, Judeia, Samaria. Ou seja, por que coloca Samaria? Para dizer, onde os judeus não conseguem com o judaísmo construir um regime de eirene, de paz, o evangelho chega e consegue estabelecer. Portanto, o evangelho, com essa universalidade da salvação, é a resposta para os problemas da igreja e para que a igreja tenha a expansão devida e cumpra a missão que Jesus delegou para ela, que é testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Portanto, é ultrapassar os limites do judaísmo. E se você perceber bem, Jerusalém, Judeia, Samaria pula Galileia. E ele pula Galileia não é à toa. Ele pula Galileia porque ele não quer contar a história da expansão que aconteceu a partir da Galileia. Por exemplo, a Síria foi evangelizada pelos cristãos que habitavam na Galileia. A Antioquia só existe como centro missionário de Paulo por causa das missões da igreja da Galileia. Mas ele quer enfatizar não a Galileia, ele quer enfatizar entre Jerusalém e Roma. Ele quer mostrar esse eixo Jerusalém-Roma. Então ele não está contando a história da origem da igreja, porque senão ele contaria a história do evangelho na Galileia e esse evangelho expandindo, por exemplo, para a Síria e depois expandindo pelas missões siríacas para o mundo. Ele não dá informações sobre a atuação dos galileus exatamente porque ele deseja mostrar uma história com outro sentido. É a história do sentido, é uma história que eu chamaria de história cosmopolita, entre dois centros cosmopolitas, um centro religioso, que é Jerusalém, e um centro político, que é Roma. Esses dois centros são transformados pelo evangelho de Jesus anunciado pelos seus mensageiros originais. Então é muito mais uma história, que não é uma história para falar das origens mesmo, mas é para falar de uma modalidade de cristianismo que sai de Jerusalém, que entende que tem que ampliar as fronteiras do judaísmo, e vai chegar até Roma, como você disse. Só para ambientar isso dentro do contexto sinótico, a parábola do semeador está presente em Marcos capítulo 4, portanto, é a seção de Marcos que marca a transição do ministério de Jesus junto aos judeus para o ministério de Jesus junto aos gentios. Eu vou falar um pouco dos outros dois evangelhos para mostrar como Lucas faz um deslocamento. A partir de Marcos 1, 22, Jesus vai fazer 5 milagres. Os 5 milagres é em contexto judaico. Se você perceber os topoi que Jesus atua, nessas 5 primeiras narrativas do capítulo 1 ao 3 de Marcos, isso vai ajudar a entender essa parábola em Lucas. Você vai
vai ter o primeiro milagre na sinagoga, liberta o endemoniado, depois na casa da sogra de Pedro, liberta a sogra de Pedro da febre, depois na cidade o leproso, depois na casa um paralítico, depois na sinagoga um homem com mão ressequida. Então o esquema é sinagoga, casa, cidade, casa, sinagoga. Portanto, ele sai da sinagoga e volta para a sinagoga. São os 3 domínios da vida judaica. A vida religiosa, a sinagoga, que está no início e fim, a vida doméstica, que é a casa da sogra de Pedro, é a casa do homem paralítico, e a cidade, que é o leproso, o domínio público. Portanto, são milagres em quiasmo, sendo sinagoga, casa, cidade, casa, sinagoga. Uma saída e uma volta para a sinagoga. Então, são 5 primeiros milagres em contexto judaico. Aí Jesus vai contar 4 parábolas do reino. As parábolas são do semeador, isso é Marcos 4. Semeador, depois da candeia, depois da planta que dorme, acorda e cresce no campo, e por fim a parábola do grão de mostarda. Aí ele vai atravessar o mar e aí ele vai fazer 4 milagres. Um milagre vai ser acalmar a tempestade, outro milagre vai ser libertar um endemoniado gerazeno, curar uma mulher com fluxo de sangue e curar e ressuscitar uma menina morta. Portanto, são as 4 marcas entre os gregos de um indivíduo que é divino. Isso você vai ver autoridade sobre a natureza, autoridade sobre espíritos invisíveis, sobre o corpo e sobre a morte, provando que Jesus é divino para os gregos. Portanto, você tem 5 milagres em contexto judaico, uma travessia, 4 milagres em contexto grego. Portanto, a parábola está ambientada dentro de um esquema de Marcos que mostra que Jesus veio para judeus e Jesus veio para gregos. Lá em Mateus há um deslocamento. Aparece essa parábola em Mateus, no capítulo 13. Essa é a primeira parábola do capítulo 13. Você vai ter parábola do semeador, depois a parábola do joio do trigo, depois a parábola da mostarda e depois a parábola da semente. E depois você vai ter a parábola do tesouro escondido no campo, da pérola escondida na ostra e do peixe escondido no mar. É um esquema da vida campesina e da vida do pescador. Por quê? É o ciclo do pão, da plantação à colheita, lá em Mateus. Primeiro, semeador, semear. Depois, joio trigo, crescer. Depois, o que coloca no pão para temperar o pão, que é a mostarda. E, por fim, fazer o pão, que é o fermento na massa. Então, 1, 2, 3, 4 parábolas do ciclo do pão. Essa parábola, que é a 4ª parábola, que é o fermento escondido no pão, abre 4 palavras escondido. O fermento escondido na massa, o tesouro escondido no campo, a pérola escondida na ostra e o peixe escondido no mar. O indivíduo não sabe que peixe vai pescar, porque ele está escondido no mar. Então é para dizer, primeiro do reino como alguma coisa progressiva que vai ganhar forma entre os cristãos, entre aqueles que são do reino, e depois a ideia de que o reino é discreto. As pessoas não percebem, não notam, mas quem descobre, larga tudo que tem para poder ter o fermento na massa para crescer a massa, o tesouro escondido, então dá tudo que tem para comprar o terreno, para tirar o tesouro, a pérola de grande valor e os peixes no mar. Aqui em Lucas faz um deslocamento temático. Portanto, é a mesma parábola, só que essa parábola é uma parábola deslocada. A gente vai ver isso no prólogo. Em Lucas, vai dizer que ele anda de cidade em cidade. Cidade aqui é polis, e de aldeia em aldeia. Se você observar esse esquema, cidade, polis, aldeia, é come em grego. Portanto, ele vai contrastar cidade, aldeia, campo. O campo é a própria parábola, porque a parábola fala de uma atividade campesina. A aldeia, que é um ambiente um pouco mais numeroso, mas ainda não tem o tamanho para ser uma cidade, e a cidade propriamente dita. Então ele está dizendo do evangelho, do reino de Deus, que atinge todos os ambientes da vida humana. Cidade, aldeia e campo. Obviamente, o evangelho de Lucas é um evangelho cosmopolita, provavelmente direcionado a ambientes citadinos. Para poder falar uma parábola, ele tem que reduzir ou ajudar o leitor a entender que aquilo que serve no discurso de Jesus, que é um discurso muito campesino, as parábolas de Jesus são muito campesinas, serve também para aldeias e serve para cidades. Ele está dizendo o seguinte, não estranhem que eu vou contar uma parábola aqui da roça, porque o que é falado na roça serve para a cidade. Por isso que está dizendo que Jesus pregava em cidades, também em aldeias e também no campo. É para dizer, a mensagem de Jesus, mesmo que seja com exemplos do campo, serve para todos os ambientes. Aí vai dizer que ele anuncia o evangelho do reino e os 12 vão com ele. Em seguida o texto vai dizer no verso 2, na moldura, de mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, e vai falar de Maria Madalena. Não é por acaso que se fala de Maria Madalena, porque no mundo romano, todo mundo conhece Magdalo, todo mundo conhece Migdalo, todo mundo conhece Madalena. Madalena é uma alusão à cidade de onde vem Maria, que é uma grande cidade cosmopolita do mundo da época. É como se a parábola estivesse dizendo assim, no seu prólogo. Tanto serve essa mensagem para a cidade, que na maior cidade lá da Palestina, as maiores cidades são Tiberíades e Migdal, ou Magdalena, ou Magdal. Essas duas cidades, diz o texto aqui que uma mulher saiu de lá, cheia de espíritos malignos, de demônios, ou seja, ele está dizendo que a cidade é um lugar em que os demônios imperam. E nessas parábolas que vêm de Jesus, que são de ambiência campesina, essa mulher foi libertada. Portanto, a mensagem é para dizer, essa mensagem que vem da roça liberta as pessoas da cidade.
cidade. Porque quem está ouvindo o Evangelho de Lucas é da cidade. E pode se perguntar, por que eu vou ouvir essas parábolas que vêm da roça? Aí você vai falar assim, mas como assim cidade grande? Pois bem, Magdala é uma cidade que exporta o garum. Garum é um molho de peixe que é feito em Magdala e que é exportado para muitas cidades do Império Romano, inclusive Roma. Lá é uma cidade que tem um hipódromo pertinho de Cafarnaum, tá? O que mostra que Jesus escolheu Cafarnaum para escolher uma cidade mais tranquila e mais piedosa. Jesus escolhia Nazaré e Caná e não Séforis, porque eram cidades mais piedosas. Cafarnaum e não Magdala, porque era uma cidade mais piedosa. Mas aí em Magdala você tinha banho romano, você tinha mansões, você tinha um porto muito grande e, obviamente, quem trabalhava em Cafarnaum vendia o seu peixinho lá na fábrica de peixe, de molho de peixe ou de peixe seco, que era de Magdala. Isso explica Maria lá. Maria está lá porque ela vai provavelmente se apropriar de algum tipo de benefício desse comércio entre Cafarnaum e Magdala. Então é para dizer que a mensagem da roça atinge a cidade, tá? É para isso que está aqui. Então a gente pode ter certeza, por essas narrativas, não é a única, de que Lucas se dirige para um contexto citadino, porque ele tem que explicar quando ele fala de parábolas da roça para essas pessoas que são da cidade, dizendo, quem ouve essas parábolas se liberta dos demônios. Então, se vocês estão cheios de demônio, vocês vão se libertar por meio dessas parábolas. Aí, ele vai dizer no verso 3, que também é narrativo, também é para explicar da parábola, que Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, para dizer da autoridade romana. Ele também se preocupa em dizer que essa mensagem também atinge pessoas que são de autoridade. Claro, em ambiente citadino, você tem, se esse ambiente é bem desenvolvido, pessoas que são da administração romana. Quando ele coloca gente da administração etinarca, ou seja, de Herodes, gente vinculado à administração romana indireta, ele está dizendo que essas pessoas são atingidas pela mensagem, ele está explicando por que pessoas que são parentes dos administradores romanos também são atingidos pelo cristianismo. E a falar que presta assistência com os bens, ele também está mostrando essa rede de financiamento da proclamação do evangelho em grandes cidades por meio dessas pessoas que se convertem. Portanto, ele está reenquadrando a parábola. Olha, eu falei de Marcos, falei de Mateus, e aqui ele reenquadrou a parábola para dizer que essa parábola tem outra função. Qual é a função? Libertar dos demônios as pessoas da cidade, ajudar pessoas que têm posses a se converterem e assim financiarem esse esforço de levar o evangelho para outros lugares. Vamos começar com essa do semeador? A gente pode perceber que essa parábola ela vem resumida em Lucas. Vai dizer que uma multidão vai ter com ele, isso aqui é parte da narrativa de lá de Marcos e também da narrativa de Mateus. Ele vai falar do orlos, que é a palavra multidão, uma grande multidão, isso aqui é narrativo, e diz que vem de todas as cidades. Detalhe, lá em Mateus, as pessoas saem daquela pequenininha cidade de Cafarnaum e vai para a beira do mar. Se você observar, tanto em Mateus quanto em Marcos, as pessoas não vêm das cidades, elas vêm de uma cidade, que é provavelmente Cafarnaum, e elas vão para a beira-mar ouvir Jesus. Jesus fica até num barquinho, porque a multidão está pressionando ele. Aqui, Lucas redimensiona e fala que elas vêm de todas as cidades. Porque quem vai ler o Evangelho de Lucas é gente de várias cidades e que vai ser transformado por essa parábola. Ele não está mudando, ele não está distorcendo a narrativa, ele está colocando uma outra moldura para que a pessoa que está lendo essa parábola ou ouvindo entenda que é para ele essa parábola, não é para aquele povo que vivia na Palestina, é para você que está ouvindo aqui agora. Isso é como um pregador que atualiza a mensagem para que a pessoa entenda que a mensagem é para ele, uma mensagem que foi dita para um outro grupo. Isso aqui é uma manifestação da crença na inspiração. Eles acreditam que esse texto é tão inspirado que ele serve não só para os seus ouvintes originais, mas também serve para aqueles indivíduos que vierem a ouvir essas narrativas de Jesus em outros contextos. Um outro eixo de falar disso aí também é o seguinte, como o Lucas é um pesquisador, ele está fazendo uma pesquisa ali, está se debruçando em ouvir histórias. Quando ele está escrevendo isso, realmente essas histórias já tinham se espalhados nas cidades. Então não é só que ele está colocando que vieram da cidade, como se fosse para adaptar, que é também, para, vocês vão ouvir, mas também como assim, meus amigos, já foi testado isso e já está nas cidades acontecendo. E pode-se perceber que isso tudo é na moldura narrativa antes dele contar a história propriamente dita, antes dele abrir aspas e colocar a fala de Jesus. Portanto, é um enquadramento narrativo que vai ajudar o indivíduo a entender. Ninguém vai se confundir. Os ouvintes de Lucas sabem ou saberão por essa moldura que é para eles e é importante que eles ouçam essa história, mesmo sendo uma história da roça. Uma outra coisa, Brian, que eu acho que é interessante também a gente falar para a turma, é que a gente também, é o que você deu a dica ali logo no começo, os papiros eram muito caros. Então, não tem nada que foi colocado que não foi pensado. Não é igual a gente... É porque a gente tem a cabeça de quem escreve um e-mail. E e-mail se apaga, você manda errado, você manda a frase a mais, você vai... Então, quando vai falando cidade, aí cita uma mulher, aí cita outra, aí não sei o quê...
parece que Lucas tá assim, bota aí, eu acho que, bota aí o nome de... Aquilo é muito pensado, é quase uma tatuagem que ele tá fazendo. E você não fala assim, bota um braço aí a mais nessa tatuagem. É um negócio que é caro, é definitivo, então assim, e é muito pensado. Então, realmente, todos esses detalhezinhos são detalhezinhos importantes pra gente. Se o autor da Bíblia pôs, ele tá dando algum sinal. Para a pessoa entender o que é um papiro, como que era. Ó, se você observar aqui bem, isso aqui é Lucas, tá? Isso aqui é o Códice Vaticanus, tá? Esse Códice Vaticanus tem o texto que eu acabei de mostrar, de Lucas 8,4, tá aqui. Quando você vai lendo o texto em grego, a marca de que eles estão economizando espaço, ó, coloca a letrinha menor. Cada letra dessa é mais coisa que você pode escrever e você vai economizar. Coloca texto, referência a figuras sagradas. Coloca com o que a gente chama de scripta sacra, que é a escrita sagrada, é a abreviatura dos nomes sagrados. Coloca a marca do dativo. O que é o dativo? O dativo ele tem uma marca que é o iota subscrito. É um iotazinho que vai de baixo porque ele não é pronunciado. Eles não colocam os iotas subscritos. Se você observar as palavras aí dativo, eu vou pegar uma aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um dativo. Eu achei aqui, kairó. Se você observar aqui, kairó, kairó, no tempo. Aqui eu tenho um iotazinho aqui. Teoricamente ele tinha que escrever um rho, um ômega, um iota do lado. Eles suprimem todos os iotas. Ó, o i que teve até aqui, não tem. Aqui, kairó. Tá aqui o ró do kairó. O i não tem, porque eles estão economizando milímetros para poder caber o texto nesse troço caro. Então, a gente não tem que pensar que isso aqui... Inclusive, se você observar o códice que eu tenho na mão aqui, olha a letra não é uma letra muito bem cuidada, mostrando que não tinha dinheiro para pagar um escriba para fazer a cópia. Eles tinham que pegar a melhor pessoa que escrevia, fazer o máximo de cópia com o máximo de qualidade que pudesse. Ou seja, isso aqui, ô Marcos, é um ato de amor. Então, essa parábola que tem aqui, né, aproveitar que você colocou o texto aqui, só para mostrar como essa parábola vai fazer, ó. Eis que o semeador saiu a semear. Uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. A outra caiu sobre a pedra, tendo crescido, secou por falta de umidade. A outra caiu no meio dos espinhos, e estes cresceram com ela e sufocaram. Outra caiu em boa terra e produziu 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele mantém os elementos que são típicos do semitismo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça é uma coisa que vem desde a literatura apocalíptica de Enoque. A ideia de produzir 100 por 1 está presente, 30, 60, 100 por 1, lá na tradição de Marcos, lá na tradição de Mateus. Ele reduz isso para 100 por 1, porque ele não quer mostrar as diferenças de progressão. Ele está resumindo o texto, colocando um texto mais econômico, ele está concentrando a narrativa para dizer: o semear vai dar certo se o terreno for bom. Lá no texto de Mateus e no texto de Marcos, o texto é mais elaborado, porque o indivíduo que semeia à beira do caminho. Ô Brian, é em Marcos que ele explica depois? E em Marcos e Mateus também, mas é Marcos o texto que dá base para a explicação. Olha aqui está a estrada romana, aqui está a terra dos outros, e aqui você tem uma faixa de terra entre a estrada e a terra dos outros. Semear à beira do caminho é semear à beira do Rhodos, que é a beira da estrada. Por que o indivíduo não vai preparar a terra? Porque a terra não é dele, é o pedaço de terra que há entre a estrada romana e a terra dos outros. O indivíduo não só não pode preparar a terra, como para construir a estrada, os romanos de tempos em tempos deixam depósitos de pedras para servirem para colocar para construir a estrada. Quando eles fazem a estrada, eles jogam às vezes sal, porque o sal esteriliza o terreno e não deixa crescer mato na estrada. E aqui você tem as pedras que ficaram no terreno. A estrada vai continuar sem crescer mato e vai crescer mato aqui nesses pedacinhos de terra. Quando o indivíduo joga a semente desesperado porque não tem terra para plantar, com os impostos romanos, os galileus especialmente foram perdendo suas terras por causa dos impostos que eles não tinham como pagar. Então eles tinham para sobreviver que plantar nesse espaço de terra entre a estrada e a terra dos outros, que geralmente eram de estrangeiros. Tanto é que nas parábolas de Jesus, o dono da terra é estrangeiro, ele manda um feitor e quem trabalha na terra são jornaleiros. Uma terra que antes era dos próprios galileus e agora é uma terra de estrangeiro. Nesse espaço de terra entre a estrada e a terra dos outros, o indivíduo joga a semente e a semente não vai conseguir pegar o leito onde tem mais umidade na terra ali. Por quê? Porque tem pedra depois de um dedo do chão. Ou então os espinhos vão sufocar. Ou então o passarinho vai comer. Só que é o seguinte, o indivíduo não tem alternativa. Ou ele planta nesse lugar, ou ele morre de fome. Há muito tempo eles estão sobrevivendo de plantar nesse espaço que é entre a estrada e a terra dos outros. E tá dando certo. Por quê? Porque Deus sempre garante, pela sua misericórdia
misericórdia e graça, que eles têm o que comer dando 30, 60 e 100 por um. Jesus não está contando uma história inusitada, ele está contando a história da sobrevivência dos pobres da Palestina. Queria entender o que é 30, 60 e 100. O que tem a ver com uma semente, essa conta? Eles não jogam uma semente, porque lá está o verbo speiro, que é o verbo semear. Está no infinitivo speirem. Eles fazem o semear. Então eles pegam aquele saco de sementes que eles conseguiram armazenar e jogam aquele saco, e aquele saco dá 30. Então com 30 sacos, eles conseguem sobreviver. Com 30, eles conseguem sobreviver o ano inteiro e ainda guardar um pouquinho para plantar no ano seguinte. Mas só que eles estão plantando num lugar que é um lugar inapropriado. Eles não conseguem preparar o terreno, porque a terra não é deles. Eles não conseguem garantir que a semente fique intacta, mas ainda assim eles são sustentados por Deus. É Jesus dizendo que naquilo que já existia entre os galileus, já existia, não é uma coisa que Deus dará, já existia o sustento de plantar nesse lugar inóspito, nesse lugar improvável e serem sustentados, é Deus dizendo, Deus cuida. É a mesma coisa de dizer para olhar os pássaros, para olhar os lírios. Só que em Lucas, essa ambiência, essa complexidade da compreensão do campo, ela cede espaço para a mera compreensão. Isso não está em Lucas, isso está em Mateus, isso está em Marcos. Em Lucas, não. Em Lucas, ele só vai dizer do jogar semente, nem fala que é a beira do caminho, da semente que vai enfrentar suas dificuldades, do semear que vai enfrentar suas dificuldades, porque o verbo é esperem, e vai dizer que uma vai dar um semear que vai dar 100 por um, e isso vai garantir. Então ele está pegando a memória do Machal, da parábola, que é uma parábola de textura semítica, que o homem do campo entende, e está realocando essa parábola como um discurso mais genérico sobre o Deus que sustenta, para explicar para quem não está muito afeito a esse mundo campesino, que a comida só chega porque Deus faz o milagre de multiplicar essa comida no solo. Isso é importante porque um dos temas fundamentais de Lucas é a fome. Lembremos que Lucas tem a viúva passando dificuldade que quer que julgue, o cara que no meio da noite pede pão para o seu vizinho, a mulher que dá todo o seu recurso como a melhor oferta. Você tem uma série de mensagens em Lucas que aponta para a precariedade. Quando ele fala de segurança alimentar e fala desse terreno que chega em boa terra, só dá para entender dentro da ambiência de Lucas que ele está apelando não para um milagre abstrato, mas para o fato de que a boa terra é o homem de posses da comunidade lucana, que ao compreender o mistério da boa terra, será a boa terra na vida do indivíduo que precisa de generosidade. Se você observar essa narrativa dentro do Evangelho de Lucas inteiro, que fala o tempo todo da necessidade da generosidade, da necessidade da doação, da necessidade do cuidado com os miseráveis, inclusive até os doentes que ele vai escolher, são os doentes que não podem plantar. Homem com a mão seca é quem não pode plantar. Coxo é quem não pode trabalhar. Então ele está tentando apelar para a sua comunidade de ser uma comunidade generosa. Lembremos das missões paulinas que tentam incutir no povo helênico a necessidade de serem generosos com os povos pobres da Judéia. Então isso tem a ver com essas comunidades de pessoas de posses que precisam aprender o reino de Deus como um reino em que o fruto desse reino é a generosidade, a capacidade de acolher pessoas que tenham dificuldades e pessoas pobres. Jesus organiza todo o discurso em duplas. Se você observar a narrativa desde o começo, e detalhe, observar a narrativa desde o começo é observar as molduras narrativas. Então quem está ouvindo Jesus são publicanos, 1, e pecadores, 2. Depois você tem os que murmuram. Os que murmuram são fariseus e escribas, 1, 2. Aí Jesus vai falar de ovelhas que não estão perdidas e de ovelhas perdidas. Uma moeda que se perdeu e moedas que não se perderam, e de um filho que se perde e um filho que não se perdeu. Então perceba que esse esquema dúplice percorre toda a narrativa. Tá. 2 grupos temáticos, e esses 2 grupos temáticos vão envolver coisas. Por exemplo, você tem as ovelhas, que são o alimento, e as moedas, que são o dinheiro. Olha como a narrativa se encaixa. Um homem tem 100 ovelhas, alguém que tem um número demasiado de ovelhas. Uma delas se perde, então ela pode ir para norte, para sul, para leste, para oeste. Mas eu sei que ela foi para longe, porque quando o pastor a encontra, ele coloca no ombro. Porque se ela fizer o caminho de volta, ela não sobrevive o caminho, porque ela foi para muito longe, está muito frágil. Lembremos que o tema é Jesus come com pecadores. Então, o comer, no contexto, é a metáfora, ou a imagem para comer é festejar. E aí vai dizer que ele chama os seus amigos e festeja com eles. Ovelha ali não é igreja. É aquilo que se come, que se você perde, você não tem como celebrar a festa, mas quando você recupera, você tem como celebrar a festa, porque você tem aquilo que fornece carne. A mulher perdeu a moeda. Quando eu falo da moeda, a mulher vai chamar as amigas para celebrarem com ela. Ou seja, vai gastar as moedas. Porque comida é para ser comido. E dinheiro é para ser gasto. Perceba, na primeira parábola diz respeito ao alimento, a segunda parábola diz respeito ao dinheiro. E aí, quando vai descrever o jovem que vai embora, ele pede a herança do pai, ele não vai embora imediatamente, ele permanece na casa do pai, ainda usufruindo dos benefícios, e depois parte para uma terra estrangeira. Portanto, ele vai ter contatos interéticos. Lá ele vai gastar com
prostituição, vai festejar com seus amigos. Portanto, é uma deturpação do uso do dinheiro e do uso da comida. E vai terminar comendo da comida dos porcos que ele passa a criar. Portanto, ele chega no ápice da desviança, né? Da ideia de se tornar alguém que perde sua identidade. Aí ele tem a ideia de voltar. Perceba que lá na parábola da ovelha, o pastor foi atrás da ovelha. E na parábola da moeda, a mulher foi atrás da moeda. Mas na parábola do filho perdido, o pai não vai atrás do filho. Porque animais e moedas não tomam decisões. Homens, sim. É a ideia do respeito às deliberações, inclusive equivocadas, dos indivíduos. Não é livre-arbítrio. Se a gente colocar livre-arbítrio aqui, a gente estraga o texto. Aqui é para dizer que a liberdade humana precisa ser respeitada até o direito de fazer besteira. O animal é procurado, a moeda é procurada. O indivíduo vai embora e o pai deixa. Quando ele volta, ele vai receber as sandálias para os pés, é uma indicação de dignidade, mas ele vai receber o anel de selar. Anel de selar é o que dá acesso à riqueza. O econômico, quando vai dar acesso à riqueza, só dá acesso à riqueza por meio do selo que vem do anel de selar. Portanto, mais do que a moeda, mais do que dar uma moeda, é dar o acesso à riqueza por meio do anel. Mais do que dar um animal de pequeno porte, que é uma ovelha, é dar um novilho. A parábola, portanto, é para dizer que nesse judaísmo da retribuição imanente, do errou, vai pagar, e se você estiver sofrendo, você está sofrendo porque é justo. Ou seja, é uma forma de afirmar uma meritocracia burra. Ou seja, se você está pobre, é culpa tua, se eu estou rico, é porque eu sou justo. Então ele está denunciando a meritocracia para dizer o seguinte: não há problema de buscar uma ovelha e de consumir e celebrar o animal que se recupera. Não há problema de se celebrar a moeda que se recupera. Até gastar a moeda e até consumir a ovelha. A moeda é mais caro que a festa que ela dá depois. Mas a moeda é para dar acesso a isso. A parábola é para dizer que quando a vida se recupera, comamos a comida e gastemos o dinheiro. A pergunta original era por que Jesus está comendo com esses indivíduos que estão bebendo a bebida que eles compraram com dinheiro e comendo os animais que eles tinham ou que eles compraram. Jesus contou uma história, começando a falar de uma coisa razoável, que é uma ovelha que se perde e as pessoas celebram, e uma moeda que se perde, para depois dizer que quando eles perguntam por que está celebrando a festa, por que está comendo e bebendo, gastando dinheiro, ele está dizendo, está gastando dinheiro porque mais importante do que a comida e mais importante que o dinheiro é a vida humana. E aí ele enquadra esses que são inquisidores, ele enquadra no menino que ficou, que fala assim, esse teu filho pro pai. E aí o pai fala, esse teu irmão estava vivo e reviveu, estava morto e foi achado. Essa é a resposta de Jesus para os seus inquiridores. Eu estou aqui comendo porque, como o pai que não vai atrás do filho, mas que quando o filho vem e celebra, está vivo e celebra a vida, eu tomo parte com isso e eu financio isso, eu participo disso. Porque o pai não vai, mas fica esperando e fica no caminho. Caminho é uma temática de Lucas. Eu gosto muito que na terceira parábola, Lucas fala duas vezes, estava morto e voltou à vida, que é diferente praticamente do perdido apenas que veio antes. Então ele está colocando mais elementos para agredir. E tanto é o que você está falando, que no capítulo 16 ele vai falar a parábola do administrador astuto, que é gaste, use as coisas que você tem, os relacionamentos, para fazer amizade e gastar. E depois ele vai fazer o rico e o Lázaro, que aí ele vai fazer a transição. Se vocês são fariseus, vocês gostam muito de dinheiro, eu vou contar um negócio sobre bênção de Deus com dinheiro e quem não tinha nenhuma bênção. É muito impressionante. Como você percebe que Lucas fez uma seleção de parábolas de Jesus que falam de dinheiro e que falam de banquete por uma razão. É porque você tem pessoas de posses na comunidade lucana que compreendem que a sua riqueza foi adquirida por causa dos seus méritos e que entendem que aqueles pobres da comunidade que estão vivendo uma vida precária, que eles são de alguma maneira responsáveis pela sua própria condição social, o que os isentaria da obrigação de darem apoio para esses grupos. E Lucas está tentando convencer, por meio das histórias de Jesus, esses grupos comunitários, de que eles precisam incentivar esses indivíduos que têm posse, que eles precisam cultivar a generosidade do dar por meio da compreensão da graça de Deus, do favor de Deus, do amor de Deus, de entender que a vida humana e a recuperação da dignidade humana é mais importante do que a preservação do dinheiro e a preservação dos bens. Então, ele vai pegar a parábola de Jesus sem mexer nessas parábolas no sentido geral e organizando-as numa sequência para que os membros da sua comunidade entendam que ou eles vão ser generosos ou a comunidade vai morrer. Porque se eles não ajudarem, quem vai cuidar é Deus. E aí, quando Deus cuidar, eles vão estar na posição de perversos. É a parábola do juiz incompassivo, que vai dizer assim, que até um juiz que é mau ouve o apelo
repetido de uma mulher que precisa, quanto mais Deus não ouvirá os seus pequeninos. É para dizer o seguinte: se vocês não ajudarem e forem piores do que os juízes incompassíveis do mundo, os caras que são perversos, que não temem a Deus, não temem ninguém, se vocês forem piores do que esses, essas pessoas não vão faltar a elas não, mas vocês vão perder a oportunidade de serem canais de bênção e assim compreenderem o evangelho de forma mais plena. Ou seja, ele faz uma reforma social, ele provoca uma reforma social, uma reflexão social, sem precisar pegar elementos da compreensão de distribuição de renda, por exemplo, do estoicismo ou do epicurismo ou de alguma filosofia oriental ou romana. Ele constrói isso a partir do discurso de Jesus e a partir da ideia da dignidade inerente do ser humano e também da função do indivíduo que é beneficiado com algum tipo de ajuda, de ele também compreender que essa ajuda precisa ser uma ajuda que é valorizada. Tanto é que na parábola do banquete não existe uma instrução apenas para os indivíduos que vão negar o convite. O que tem uma fazenda, o que vai se casar, o que vai cuidar de boi, não dá tempo de falar, mas tem uma série de elementos e informações nesse texto, que são elementos e informações, que são muito apropriados para aquele contexto. É uma parábola muito verossímil. Mas ele também vai colocar um certo peso nos indivíduos que são convidados. Os indivíduos que são convidados, que recebem beneficência, eles também têm responsabilidade. Eles não podem abrir mão do convite de qualquer jeito, eles não podem chegar de qualquer jeito ali. Tem equilíbrio nessa maneira de construir a ideia de resolver problemas sociais. Porque o que está diante dos olhos da comunidade lucana, e encerro dizendo isso, é um problema grave, é um problema de fome, é um problema de crise, é um problema de diferença abissal de renda entre mais ricos e mais pobres. E ele vai tentar resolver isso dizendo que se a comunidade se unir e praticar generosidade, aqueles que estão em condição precária vão ascender socialmente e eles vão ter dignidade por meio da mão de Deus, por meio da mão dos irmãos que têm mais posse. Portanto, parece-me que ele está escrevendo para um contexto citadino, talvez da Ásia Menor, porque a Ásia Menor, no final do século I, tinha essa conjuntura de crise significativa de recursos. É a época de Domiciano, é uma época dos Flavianos, portanto é uma época de dificuldade, deficiência alimentar. Você encontra indícios de problemas econômicos e sociais muito graves e de um discurso de apoio social que não está apenas na Bíblia, que está também em outros discursos sociais que você encontra nas evidências materiais ou documentais da Ásia Menor desse tempo. Dá para provar que é isso? Não dá para provar, mas é um indício de que você tem uma crise concreta e alguém tratando da crise concreta, como Calvino em Genebra, que tem um problema de um mundo em efervescência, de uma cidade que recebe um monte de refugiados. Então ele constrói no livro Quadro das Institutas uma doutrina social para ajudar a equacionar o problema econômico por meio de princípios espirituais. É uma atualização desse trabalho lucano.